Som, teste, som. Mais um pouquinho. Som, teste, som. Som, teste, um pouquinho. Som. Agora sim. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Uma boa noite aos nossos irmãos internautas que nos assistem pelos canais da internet. É uma satisfação muito grande poder receber todos aqui, nesse final de ano, na nossa casa espírita, né? Nossa casa Fé-Ego. E, bom, lembrando que essa é a nossa última reunião presencial do ano, tá? Então, a partir da próxima semana, as reuniões já serão todas virtuais. Inclusive domingo, né? Domingo já começa a reunião virtual, na próxima quinta-feira, também no outro domingo, tá? Acompanhe nas redes aí a programação, que ela já está sendo divulgada, tá? O retorno paulatino das nossas atividades a partir de janeiro, tá? Então, quem quiser nos acompanhar a partir de semana que vem, a partir de domingo, né? É pelo YouTube mesmo, né? E é isso. E lembrando também que ainda dá tempo de adquirir os convites para o Congresso Espírita do Estado de Goiás. É mais esse aviso aí que a gente tem, né? O Congresso está se aproximando, o Carnaval já está aí. Final de ano passa rápido, né? As festividades, os encontros, a família, as viagens, né? E quando a gente retorna, já está na hora do Congresso Espírita, né? Então é isso aí, só esses lembretes aí de hoje. E, bom, para abrilhantar a nossa reunião aqui, já convido a Eliane, que vai fazer para a gente aqui a leitura preparatória, vai fazer também a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós nesse instante e que essa mesma paz envolva também os nossos irmãos que nos acompanham através do canal do YouTube. Hoje, a nossa lição de hoje é uma lição especial. É a lição do Fonte Viva, é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento,
nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Com muita emoção, com muita alegria nos nossos corações, vamos render graças a esse Mestre Divino, deixando entrar dentro de nós esse amor que nos reúne e que está aqui, nesses ares desta casa bendita que nos recebe. Amado Mestre Jesus, nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu santo nome e unidos em um só pensamento e coração. Queremos, Jesus, nesse momento agradecer, Senhor, por esse banquete divino que ora fazemos parte, que podemos, nesse momento, sermos nutridos por esse alimento espiritual que nos será ofertado na palestra de hoje, Senhor. Que possamos, Mestre Jesus, aprendermos a ver todas as belezas da vida, todas as bênçãos que nos rodeiam, Senhor. Que tenhamos olhos de ver, que tenhamos também ouvidos de ouvir. Durante todo esse nosso encontro, a Tua voz a ecoar nas nossas mentes e nos nossos corações, Senhor, através do Teu amor maior. E assim, Jesus, agradecido que somos e honrados, queremos iniciar a nossa reunião pública da noite, lembrando de Ti, do Teu Evangelho, à luz dessa doutrina espírita que é consoladora, que alcança os nossos corações através do conhecimento, nos libertando da nossa ignorância. E, acima de tudo, Senhor, que possamos quebrar todas as dificuldades, movendo as montanhas que ainda nos prejudicam, a nós encontrarmos a Ti, Senhor, através da nossa elevação espiritual. Que todos esses nossos encontros aqui sejam abençoados e que para nós tenha, Senhor, o verdadeiro sentido, que é a nossa transformação moral. Temos também as ferramentas para adquirirmos essa transformação diariamente, que possamos ter a sabedoria para usá-la, Senhor. Onde nós estivermos, que nós façamos brilhar a nossa luz diariamente em Teu nome, para um dia estarmos reunidos, juntos, como verdadeiros irmãos, Senhor. Que essa é a nosso verdadeiro interesse. E assim, Jesus, na Tua paz, no Teu amor,
nós iniciamos mais uma noite de estudo desta casa, de palestra aos nossos corações. Que assim seja. Bom, agora com Jesus ao fundo, gostaria de convidar aqui o nosso irmão Emídio, que retorna à tribuna da Federação Espírita, com muita satisfação da nossa parte. Emídio, que é orador espírita, mas também é pesquisador espírita, pesquisador cristão, é escritor de muitas e muitas obras cristãs, obras espíritas, e que hoje nos propôs um desafio um pouco diferente, não é, Emídio? Então, o Emídio conversava conosco o seguinte: que tal de, ao invés de eu simplesmente dar uma palestra, ministrar um tema, que tal se fizéssemos um bate-bola um pouco diferente e vocês nos trouxessem as temáticas relevantes a Jesus, ao final de ano e ao Natal, para que nós pudéssemos refletir sobre isso juntos, não é? Então, foi uma oferta muito interessante. Então, Emílio, pode se posicionar aqui. Para a gente explorar um pouco esse tema da noite, né? Emílio, já quero, então, já propor a primeira questão. A temática é Natal com Jesus, né? E foi uma temática que nós já achamos das mais interessantes, porque, afinal de contas, existe Natal sem Jesus, Emílio? Qual que é o significado do Natal, não é? Verdade. Que bom, Juliano. Desejamos a todos uma ótima noite, um excelente fim de ano, que nós possamos, em 2024, dar prosseguimento aos planos que começaram, se iniciaram em 2023, ou reiniciar planos que foram desistidos, ou iniciar planos que ainda serão necessários para a nossa jornada evolutiva. É possível Natal sem Jesus? O que é o Natal? O Natal é um momento de reflexão com Jesus. O Natal é um momento em que nós definimos as nossas relações com as propostas de Jesus. Muitos de nós pensamos, como é difícil seguir Jesus. Claro que não é fácil. A própria vinda de Jesus a esse planeta foi eivada de muitos obstáculos. Maria sofreu a incompreensão de José. O casal, a mulher grávida, com dificuldades de encontrar um ambiente digno ao nascimento do seu filho em Belém. Depois, a família sendo perseguida pelo rei Herodes, fugindo para o Egito. No Egito, passaram por muitas dificuldades também. Estivemos no Egito, no início desse ano, e vimos lá o poço que José cavou para tirar dali água para a sua família. Esse poço existe até hoje. Na igreja de São Sérgio, está lacrado, mas lá dentro tem água. O Natal só existe com Jesus. Sem Jesus não é Natal. Sem Jesus é comércio. Sem Jesus é mais uma festa comercial. Com Jesus surge um pacto, uma aliança. As Escrituras falam, Juliano, muito em pactos, alianças. Abraão, Noé. O Natal é um momento de renovação dessa relação do ser humano com aquele que criou o planeta Terra, que foi o arquiteto da Terra. É um momento de renovação dessa aliança. Essa aliança. E vem a doutrina espírita fortalecer
essa aliança entre nós e o Mestre. Natal sem Jesus, ele não existe. O Natal é um momento, essa época do Natal, que poderia ser qualquer outro mês, já que não se sabe exatamente o período que Jesus nasceu, é um momento que nós paramos para refletir. Qual é o meu compromisso com Jesus? O meu compromisso com Jesus é o compromisso semelhante aos primeiros cristãos que deram suas vidas no Coliseu de Roma, que deram suas vidas em nome de uma fé. Estou disposto a dar a minha vida por essa fé? Estou disposto a dar a minha vida por essa aliança? Então, o Natal só existe com Jesus. Muito bom. E, Emílio, você falou uma coisa que me deixou assim pensativo agora. A parte comercial do Natal, né? É uma parte que incomoda muita gente, né? Muitos cristãos têm essa data como uma data, além de festiva, uma data de conexão aí com a fé maior, né? Que também é uma data de reuniões familiares, um momento diferente do momento cotidiano, né? Onde nós temos reflexões mais sérias. Mas será que mesmo com todo esse aporte comercial que o Natal tem, que nos remete a lembrar de alguém, comprar presente, pensar em festa, não sei o que, será que tudo isso, independente do aspecto comercial, não gera assim uma psicosfera de amor ou de união maior, de qualquer forma, sempre esse lembrete, assim, será que não dá um iluminado um pouco maior, assim, independente desse aspecto? É verdade. Mas a gente percebe que o Papai Noel é mais famoso que Jesus. E o Papai Noel simboliza o comércio. É evidente que essa união, esse encontro familiar, os presentes, o amigo secreto, é evidente que isso é importante porque fala de união familiar. Por exemplo, não existia 13º salário. O 13º salário, em seu início, tinha um nome, gratificação de Natal. Os empresários, no final do ano, um período de 12 meses, davam cestas e chamavam essas doações, esses presentes, esses brindes de gratificação de Natal. Depois, essa cultura entrou na área jurídica do direito do trabalho, chamando de 13º salário. Então, o 13º salário veio da gratificação de Natal. A influência da cultura cristã para humanizar as relações entre empregador e empregado. Portanto, é um benefício. Só que, quando nós colocamos o elemento material acima das razões espirituais, aí perde a razão de ser. É momento, sim, de se dar a gratificação de Natal, é momento de se dar o presente, é momento da reunião em família, das ceias de Natal. Não nos esqueçamos que Jesus celebrou a última ceia antes da sua crucificação. Então, é o momento de confraternização, por causa dele. Por causa dele. Mas quando nós substituímos, esquecemos, eu me lembro, quando eu era garoto, eu ficava preocupado, e meu pai dizia, o Papai Noel esteve aqui, olha o que ele deixou. Eu dormia quase que preocupado com o presente do Papai Noel. Claro que nós podemos também entender que o Papai Noel a gente pode substituir por Papai do Céu, né? O Papai do Céu, Papai Noel. Mas essa cultura, ela tem que cada vez mais evoluir para quem foi o menino Jesus. Qual foi a finalidade da vinda de Jesus? Ou seja, nós precisamos de nos aproximarmos de Jesus. E é evidente que não vamos perder de vista essas questões. Por exemplo, por que 25 de dezembro? Porque essa data era a data da semana que os romanos comemoravam a colheita. Era a maior festa de Roma, era a festa do 25 de dezembro.
Quando o cristianismo passou a ser religião oficial de Roma, o império de Constantino uniu. Não, vamos comemorar a maior festa com a religião, com a parte religiosa do império. E aí surge o Natal em 25 de dezembro. Que naquela época, no Oriente, em Jerusalém, essa época do ano é uma época de frio. Nós tivemos, no início desse ano, no Egito, eu até tirei foto de terno e gravata montado em cima do camelo. Ninguém podia entender como é que pode, deserto, calor. Não, nesse exato momento lá, 10 graus, 15 graus. Então eu ia de terno e gravata porque eu não levei, eu pensei que ia encontrar uma temperatura de verão. Mas não, lá é inverno. Quando Jesus nasceu em Belém, os pastores não estavam abrigados, estavam no campo à noite. Então era verão. Então não foi nessa época de inverno, porque agora em Jerusalém, em Israel, no Egito, é período de frio, é período de inverno. E Jesus nasceu no período de verão, ou seja, seria aproximadamente aí o período de verão correspondendo aos dias de hoje naquela região. Então, vejam só, além do Papai Noel de hoje, o nascimento de Jesus, o calendário do nascimento de Jesus, foi estabelecido por Roma em período de festa romana, para, evidente, a intenção foi boa, para dar dignidade àquela religião que até pouco tempo os cristãos eram marginalizados. Nero acusou injustamente que o incêndio de Roma foi provocado pelos cristãos. E muitos cristãos faziam parte da classe pobre e não dos ricos de Roma. Então, não foi desmerecendo o cristianismo que os romanos estipularam o 25 de dezembro, não. Muito pelo contrário, foi para dar ênfase, foi para valorizar o nascimento de Jesus, que eles incluíram o nascimento de Jesus no dia de festa romana, na maior festa de Roma, para homenagear Jesus. Então, existem várias possibilidades de datas. Lendo o Tratado dos Evangelhos, a esse respeito, nós falamos sobre isso, pesquisamos sobre isso. As possíveis datas, março, abril, fala-se até em agosto, muitas datas que foram colocadas como sendo possíveis datas do nascimento de Jesus em período de verão. Não é? Muito bem. Isso é muito interessante, né? Muitos mistérios rondam a vida de Jesus, mas na verdade os registros são mais simples do que nós imaginamos. Quantas vezes nós já ouvimos falar, mas onde esteve Jesus que sumiu dos evangelhos e ele vai aí, né, desaparece como bebê, reaparece com 12 anos, depois desaparece de novo até os 33, onde ele foi? Ele não foi em lugar nenhum, estava vivendo, porque o que os apóstolos registraram no evangelho foi Jesus o Cristo. Eles não registraram lá as histórias de Jesus o homem, Jesus o carpinteiro, não, de Jesus o Cristo. Então, lá só constam as histórias do Cristo. Por isso que muita coisa sobre a vida de Jesus não foi registrada adequadamente, como, por exemplo, a data de nascimento, né? É muito bom isso aí que o Emílio traz, eu acho que é uma reflexão muito profunda para nós, que estamos estudando esse evangelho, e às vezes nos perdemos nessas lacunas, né? Que na verdade não são lacunas, porque não são momentos em que Jesus realizou nenhum tipo de algo extraordinário, né? Emílio, você trouxe uma outra lembrança, hein? É engraçado quando a gente vai dialogando assim, né? Porque uma fala nos remete a uma outra questão, né? Para os cristãos, o Natal tem muito valor. Mas a gente sabe, né? Nós estamos vivendo um fenômeno muito estranho na história da humanidade, que é esse fenômeno do ateísmo, né? Aquelas pessoas que não têm fé, não acreditam, são céticas, que é uma coisa que se desenvolveu durante o século XX, que é uma coisa muito inédita, né? Agora, as pessoas às vezes esquecem o quanto que o cristianismo foi importante para a humanidade chegar onde chegou hoje, não é?
todo esse suporte que o Espiritismo deu para a humanização das nossas relações, construção de grandes instituições como universidades, né, o apoio à saúde, por exemplo, e N outro tipo de desenvolvimentos que o cristianismo trouxe. Quer dizer, o Natal para nós, ele tem um valor. Mas e quando a gente vai conversar com o ateu sobre o valor do Natal e do cristianismo, Emília? Eu quero te desafiar aí a tratar um pouco desse assunto, se você puder nos esclarecer um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre o poder do cristianismo, ou esse peso do cristianismo na história da humanidade, sabe? Para que quem não acredita em Jesus entenda, olha, tudo bem, eu posso não acreditar, mas que tem um valor, tem, né? Todos os ateus, Juliano, que eu conheço, se tornaram ateus, mas não nasceram ateus, por causa de alguma decepção com algum religioso. Todos, sem exceção. Quando eu tinha 16 anos, eu tive um colega muito inteligente, ateu. Tão inteligente, ele é professor universitário e deve estar se aposentando, que ele é capaz de pegar um grupo de crentes em Deus e tentar levantar dúvidas. Porque ele é doutor em filosofia e ele tem argumentos. Muito bem. Mas ele passou por uma decepção. Passou por uma decepção. Quando o sacerdote, o religioso, decepciona alguém, no campo da sua conduta, ele pode estar ali gerando alguém que vai duvidar de Deus. Ora, se ele representa Deus, faz isso, então ele não acredita em Deus, então Deus não existe. E geralmente gera revolta. São pessoas com mágoas. No entanto, muitos são humanistas. Não acreditam em Deus, mas acreditam no homem. Acreditam nos valores, na axiologia. Eu tenho alunos ateus. E alunos ateus que têm condutas bem melhores do que os alunos que eu tenho que acreditam em Deus. Porque eles respeitam. O que é que Deus quer de nós? Respeito ao outro, a individualidade do outro. Mas respeitar o outro não significa aceitar tudo do outro, não é isso. Respeito significa compreensão, perceber o outro. Mas muito bem, mas muitos desses ateus são intelectualizados, são doutores em filosofia. Quando o apóstolo Paulo chegou até a Grécia, ele foi tratado com indiferença. Ali ele estava a pensar, quando eu chegar em Atenas, as pessoas vão querer saber sobre o Messias, vão querer compreender Jesus. Mas ele viu que o coração do grego estava frio. E é o que muitas vezes nós encontramos nos ambientes universitários. Há muita frieza. E isso vem de muitos séculos. Na Idade Média, a igreja, portadora do grande fenômeno, não é, da mensagem do Cristo, praticou atitudes que feriam a dignidade humana. Então, aqueles pensadores intelectuais já não respeitavam os sacerdotes. A figura do Papa, por exemplo. E na Idade Média, por exemplo, ou na Idade Moderna, quando eles passam a ter espaço cultural, espaço de cidadania, essa corrente de ateísmo ficou muito forte. Muito forte. A doutrina espírita vem para resgatar o ateísmo, no sentido de convencer o ateu de que o cristianismo não é o catolicismo, que o cristianismo não se trata ali de uma instituição humana. Não se pode confundir instituição humana com instituição divina. A proposta de Jesus é uma proposta divina. No entanto, os ambientes humanos, as instituições humanas que têm a missão de desenvolver e divulgar o pensamento divino, também têm suas falhas. Então, nós temos que ser espíritas, não é porque o pai, a mãe, ou porque o dirigente da casa espírita, o melhor amigo. Vamos ser cristãos não é porque o sacerdote, ou o pastor, ou o bispo, ou o cardeal, ou o papa. Não. A razão maior
A razão de se acreditar em Deus não deve estar vinculada a seres humanos. Porque os seres humanos são humanos. E como humanos têm virtudes e têm suas limitações. E o que é que nós exigimos do sacerdote, do representante, do que prega, do que escreve? Perfeição. Não pode errar. Tem que ser perfeito tal qual Deus. O próprio Jesus, quando começou a falar algumas coisas, alguns dos discípulos que começaram a segui-lo no início, deixaram, o abandonaram. E chegou um momento que só ficaram os 12 e ele disse, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? E aí Simão Pedro disse assim, para onde nós vamos, Senhor? Porque nem alguns dos primeiros discípulos dele não compreenderam a sua mensagem. Jesus sofreu incompreensão de tal modo que ele chegou um dia a dizer, esse povo me honra com lábios, mas em seu coração não existe amor. E se eu não operar esses sinais, eles não acreditam em mim. Por isso que ele curava todos, como uma proposta para fortalecer ou para se iniciar um processo de fé. Então, meus irmãos, é preciso muitas vezes, Juliana, é preciso até que nós nos decepcionemos com certos líderes religiosos, para que nós percebamos que aquela pessoa simples do dia a dia, aquele trabalhador rural, aquela pessoa doméstica, aquele jardineiro, aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever, analfabeto, tem tanto valor quanto o doutor, tem tanto valor quanto o cardeal, o papa, tem tanto valor quanto aquele que fala, que escreve, o que representa uma denominação religiosa. Muitas vezes a decepção faz com que nós nos humanizemos mais. É o que acontece na adolescência dos filhos. É o que acontece na adolescência dos filhos. Na infância, o pai é o herói e a mãe é a santa. Na adolescência, o pai é chato e a mãe também. E começa a decepção. As primeiras pessoas que nos decepcionam são os pais, pai e mãe. De onde vem essa decepção? São humanos. Pai adoece, mãe adoece, pai tem limitação, mãe também tem. Por isso surge a revolta na adolescência. Essa revolta do adolescente não é por causa dos hormônios, é por causa de uma decepção profunda. Ele se decepcionou com toda a humanidade, porque quando o pai e a mãe decepcionam, a humanidade decepciona, ele se sente só. E aí começa a pisar no coração do pai ou da mãe, porque percebem que não são santos e nem imaculados ou super. São pessoas normais. São seres humanos. Então, muitos do ateísmo vêm dessa decepção. Quando nós projetamos e exigimos de seres humanos encarnados num planeta como esse, perfeição moral, perfeição e superioridade intelectual o tempo inteiro. Aqueles que se decepcionaram por uma atitude equivocada de algum religioso, que perdoem, que se perdoem, e que aceitem, aí sim, e que aceitem que todos nós temos nosso lado vulnerável. Em algum momento, Jesus cansou, Jesus sentiu sede e cansaço junto ao poço de Jacó. Mas Jesus não era forte? Era. Mas Jesus não era um ser poderoso? Era. Mas Jesus cansava pelas longas caminhadas. Jesus sentiu sede. Jesus sentiu fome. Jesus se indignou muitas vezes quando expulsou os vendilhões do templo. Muitas vezes nós queremos passar uma imagem de santo ou de santa. Ou seja, seres que não erram, que não se equivocam. Uma vez o meu filho, cadê o Vinícius? Está ali. Uma vez o meu filho chegou para mim e disse assim, pai, eu estava olhando sua vida, mas a sua vida foi uma vida regular.
não encontro uma falha moral. Eu brinquei com ele e falei, você quer um presente? Qual a intenção desse elogio? Mas como se trata de um rapaz que é sincero, e o que ele fala é o que ele realmente sente, eu encarei aquilo como um elogio e um estímulo. Um pai ouvir do filho o elogio de que o pai teve uma vida digna de ser imitada. Aí eu brinquei com ele e falei, antes de desencarnar, vamos ter uma conversa. Para você não ficar iludido, não pensar que seu pai é um ser que passou por esse planeta sem sentir as alfinetadas e as dores das alfinetadas. O seu pai é tão humano quanto qualquer outro. Se todos nós nos abríssemos e nós nos confessássemos uns aos outros, nós iríamos rir por falta de originalidade. Todos nós somos muito parecidos. E como dizia o Dr. Bezerra de Menezes, a diferença é que nós, espíritas, cristãos, conscientes, estamos fugindo das más paixões. Quando antes nós íamos atrás das paixões, das más paixões. Quando alguém diz, doutor Bezerra, como é que eu quero ser melhor? Mas ele disse, nós somos bem parecidos. E eu me lembro quando Martinho Lutero, nas suas angústias, foi conversar com seu mestre, seu padre confessor. E Lutero falava das suas angústias. E aí o seu mestre disse assim, Lutero, Martinho Lutero, já prometi a Deus 1000 vezes ser melhor e ainda não cumpri minha promessa, demonstrando que era tão frágil quanto qualquer ser humano. Mas qual a proposta do Natal? É fazer com que nós nos aproximemos mais de Jesus, para que nós fiquemos mais fortes, mais comprometidos, mais certos de que aqui estamos de passagem e que Jesus é o diretor espiritual desse lugar, desse planeta. Para que nós não causemos mais danos, o dano material eu não vou nem falar, mas danos morais. Quando nós pregamos e não praticamos, nós estamos de algum modo causando um dano moral àqueles que Jesus chamava dos pequeninos. Ou seja, se você não cuida dos pequeninos, se você prega uma coisa e faz outra, você causa um dano moral a alguém. Mas esse alguém que se sentiu ofendido pela decepção, não deve buscar a Jesus ou a Deus por conta do humano. Quando Jesus recebeu, o menino Jesus, Maria e José, a visita dos reis magos, foram 3 presentes. Ouro para o rei. E ele foi crucificado porque ele foi rei. Na cruz, aqui está o rei dos judeus. O que mais irritou os romanos. Ele recebeu ouro porque era rei. Recebeu incenso porque era divino, um ser divino, um espírito puro. E mirra porque era humano. Humano. Mirra é uma substância, era uma erva que conserva os cadáveres, que perfuma os cadáveres. Então ele foi rei, ele é divino, mas ele também foi humano. Humano. Muito bom, muito bonito isso, essa lembrança, né? Quando Jesus está próximo de nós. Emílio, agora para a gente encerrar, já está chegando nos momentos finais. E, bom, aqui na nossa casa nós ainda recebemos pessoas, na verdade não é exclusividade daqui, acho que muitas casas espíritas recebem algumas pessoas que vêm aqui e amam o espiritismo. Mas aí falam assim, não, mas eu ainda gosto de ir na missa, ainda gosto de ir nesse ou naquele templo e tal. A gente sabe que, como espíritas, nós somos uma religião com uma fé completa, né? Mas aí, bom, é o raciocínio que Kardec tentou nos construir conosco, né? Quer dizer, nós temos os evangelhos que Jesus nos trouxe junto dos apóstolos, aí a gente tem a codificação, que seria a continuidade disso.
a Bíblia é sagrada, mas a codificação também é sagrada, não é? A gente pode considerar, Emília, assim, como se a codificação fosse um quinto evangelho, e Allan Kardec um apóstolo também? Penso que essa reflexão é por aí, não é? Allan Kardec foi um apóstolo, mas eu ainda vou em missa. Eu vou em missa, eu vou em culto de templo evangélico, tenho amigos padres, recebi há pouco tempo, algum tempo atrás, uma carta do Papa Francisco, assisti às missas do Papa Francisco na TV. Alguém assistiu aqui? Ele rezava a missa no tempo da pandemia, na Capela Santa Marta. Alguém assistiu aqui? Não? Assistiu? Pois é, tem muito espírita católico, hein? Eu assisti. Assistia todas as madrugadas. E, ao final, mandei uma carta, mandei um vídeo para o Papa Francisco. Esse vídeo está na internet. E recebi uma carta do Papa, agradecendo. Uma carta gentil. Eu nem acreditei. Nós temos apóstolos do Cristo em todas as denominações religiosas, inclusive não cristãs. No budismo, no shintoísmo, no islamismo. Gente, nós visitamos terra islâmica, Istambul, Turquia, Egito. Não existe venda de bebida alcoólica no mundo muçulmano. As pessoas rezam, oram 5 vezes por dia. Eu não paro para pensar em Deus 5 vezes por dia. Eu não paro para orar 5 vezes por dia. Eles oram 5 vezes por dia. A fé não tem propriedade. Deus não é propriedade de ninguém. Essa ligação entre a criatura e o Criador se dá, esse encontro dos rios para com o grande oceano que é Deus, isso acontece em várias denominações. Jesus o tempo todo falou sobre isso. Condenou o sacerdote que passou e deixou o homem que estava à beira do caminho ali, doente. Mas um samaritano, considerado quase um ateu, um ser marginalizado pelos judeus, ali socorreu aquele homem. E aí perguntou, quem é o próximo? É aquele que ajuda, é aquele que socorre. A religião de Jesus foi a religião da caridade, a religião do amor. Caridade e amor. No entanto, o que é que a nossa doutrina tem de diferente? Podemos desenvolver, eu conheci a irmã Dulce, trabalhei no hospital em algumas oportunidades e vi a irmã Dulce. Que fé, que ser maravilhoso. Vejo o trabalho de outros tantos padres, freiras, pastores, pessoas de várias denominações, rabinos, de várias denominações religiosas. Mas o que acontece com a nossa doutrina? É que a nossa doutrina, por exemplo, quando eu lancei o Tratado dos Evangelhos e coloquei aqui explica o Evangelho à luz do Espiritismo. O que significa isso? É que nenhuma outra doutrina teológica cristã explica o Cristo como o Espiritismo, que é o Consolador redivivo, porque explica situações, fenômenos, ensinamentos, como a teologia católica não explica, a teologia evangélica, muito bem elaborada, também não explica. Mas à luz da reencarnação, à luz dos fenômenos, do estudo dos fenômenos mediúnicos, à luz dos princípios do estudo das leis morais, nenhuma teologia estuda a lei natural, as leis morais que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, como a doutrina. Então, a doutrina nos liberta de certos aspectos teológicos de ignorância, porque explica situações que outras teologias não explicam. Mas como é que eu vou comparar a minha fé com a fé de irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, de Gandhi, que nunca foi cristão? Ou seja, o que importa não é o rótulo, porém, a doutrina espírita, ela traz uma nova proposta de explicar Jesus, de nos aproximarmos dele com a excelência da razão, a fé raciocinada.
Ou seja, o coração que sente, mas sabe por que sente. O coração que ama, mas sabe por que ama. Esse é o propósito de Jesus, de compreendermos as verdades de Deus, não apenas através de uma fé cega, mas de uma fé que vem, juntamente com a razão, compor o princípio básico do cristianismo, que é a sabedoria. Sabedoria é a fé que pensa. Sabedoria é a razão que acredita. Sabedoria é o amor que age. Sabedoria é Jesus sendo compreendido, sendo amado, sendo considerado, respeitado, agora e sempre. Muito bom, hein, Emílio? Muito bom. E é isso, gente. Olha, vamos ter que encerrar, infelizmente, né, nosso horário. Que privilégio, né? Você participar dessa dupla aqui com o Juliano, né? Que bom, né? Privilégio, Juliano. Obrigado pela proposta, pelo carinho, né? Né? Nós é que agradecemos, Emílio. O Emílio hoje é um dos maiores pesquisadores da Bíblia hoje, né? Pesquisador bíblico, sobretudo do Evangelho. E a obra dele, o Tratado dos Evangelhos, é uma obra muito robusta que está aí à venda em todo o Brasil, né? Então é um momento muito especial receber ele aqui sempre, né? Para compartilhar conosco esses conhecimentos. Emílio, muitíssimo obrigado. E agora é a hora do nosso encerramento, né? Então é isso, vamos nos despedir dos nossos irmãos internautas, convidar a Sônia, né, nossa irmã Sônia, para poder... Você quer que eu faça, Sônia, a prece? Tá bom. Então, obrigado pela oportunidade a todos. Então é isso, né? Nos despedimos dos nossos irmãos internautas que estão nos assistindo, nos preparamos agora para esse momento de encerramento. Respiremos fundo após aí. A partir de 1º de janeiro de 2024, a nossa querida Casa FEEGO passará a ser conhecida como Casa Espírita Estudantes do Evangelho. O nome muda. Na hora da oração, luz. Na hora da oração, na hora da oração, Jesus. Na hora da oração, na hora da oração, luz. Na hora da oração, na hora da oração, Jesus. Na hora da oração, na hora da oração, traga sua luz, traga sua luz, traga sua luz, meu amado Jesus. Na hora da oração, na hora da oração, traga sua luz, traga sua luz, traga sua luz, meu amado Jesus. Traga sua luz, traga sua luz.